Bem-vindos, fãs de futebol! Hoje vamos falar sobre um dos clubes mais tradicionais do Brasil, com uma história repleta de glórias e desafios, o Clube de Regatas Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Prepare-se para conhecer as conquistas de campeonatos internacionais, nacionais, regionais e estaduais, bem como os momentos difíceis de rebaixamentos que marcaram a trajetória desse grande clube. O Vasco da Gama, fundado em 1898, é um clube que carrega consigo uma tradição de lutas e vitórias. Desde seus primeiros passos no futebol, o Gigante da Colina deixou sua marca em diversos torneios, tanto dentro quanto fora do Brasil. Em sua história, o Vasco conquistou 4 títulos brasileiros, nas edições de 1974, 1989, 1997 e 2000. Além disso, o clube ostenta uma impressionante quantidade de títulos estaduais, com um total de 24 conquistas do Campeonato Carioca. Ganhou o primeiro Sul-Americano entre os disputados por brasileiro, depois a Libertadores, e ficou no quase nos mundiais que disputou. Isso demonstra a força do Vasco dentro do Rio de Janeiro, onde é um dos clubes mais populares e queridos pelos torcedores. Mas não foram apenas os títulos nacionais que marcaram a história do Vasco. O clube também teve participações memoráveis em competições internacionais, sendo o primeiro clube brasileiro campeão de torneio sul-americano contra o River Plate argentino. Os dois clubes foram considerados fenômenos de década até hoje, isso começou lá anos 40, e o segundo clube carioca que ganhou a Libertadores. A vitória contra o River Plate nas fases mais agudas do Continental e a final contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, ficaram marcadas na memória dos vascaínos, resultado que deu passagem para o Mundial de Clubes. O Vasco também ganhou bastante regional Rio-São Paulo. O Vasco da Gama também venceu a Copa do Brasil, um nacional em tempos ruins, repetindo o rebaixado Palmeiras entre Parmalat e Crefisa. O Vasco é famoso por aplicar goleadas. Roberto Dinamite, o maior ídolo do Vasco e jogador da seleção brasileira na Copa de 1978, não foi bem no Barcelona. Quando voltou ao Vasco, logo de cara enfrentou o Corinthians pelo Brasileiro no Maracanã. O Roberto Dinamite fez 5 gols no clube paulistano. Outra vítima de artilheiro do Vasco foi o São Paulo, que tomou de 7-1, na época do Romário. O Vasco repetiu os 7 gols da Portuguesa de Desportos alguns anos antes. A famosa revista Placar fez uma eleição sobre os maiores jogadores dos grandes clubes brasileiros, começando nos anos 80, passando pelos anos 90 e no começo do século 21 de 1 até 11 até o técnico. O Vasco foi elencado em várias épocas e algumas posições tiveram vários jogadores. No entanto, nem tudo foi glória na história do Vasco da Gama. O clube ficou momentos difíceis que ficaram marcados na memória dos torcedores. Infelizmente, o Gigante da Colina passou por rebaixamentos ocasiões, incríveis 4 vezes, o mesmo número de conquistas do brasileiro. Esses foram períodos de grandes desafios, nos quais a torcida vascaína se uniu ainda mais para apoiar o clube e ajudá-lo a se reerguer. O Vasco da Gama é um clube que viveu momentos de glórias, goleadas em seus adversários, e dificuldades, mas sempre com a paixão e o apoio incondicional de sua torcida. Uma cruz, um jogador recordista de gols no Brasileiro, um jogador que ganhou uma Copa e depois uma vaga no Senado, outro jogador recordista de gols numa só partida em Brasileiro, e a torcida continua sendo uma das primeiras do Brasil. O vídeo foi editado por Antônio Odilon. Se você gostou do conteúdo, dê um like, faça comentários, acesse o sininho de notificações para o canal Mundo Leitor Universal ganhar relevância.